Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos que estão acompanhando, a todos que estão assistindo, a todos que estão aí compartilhando esse trabalho para que a obra de Deus possa chegar e tocar no coração das pessoas para que elas venham ao arrependimento. O que vamos falar hoje na nossa lição está baseado em cansaço e aflições, os nossos fardos. A gente sabe que quando a gente pecou, quando a gente afastou da presença do Pai no jardim do Éden, a gente acabou ficando longe e o ser humano precisa restabelecer essa conexão com Deus, com o Pai, através de Jesus Cristo. E Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. E hoje nós vamos estar analisando na palavra dele sobre os fardos. O título para nossa lição hoje vai estar em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28, que vai nos dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom, a gente vai pensar aqui, por que a gente tem que ir a Jesus? Porque aqui temos um convite. Vir a mim. Quando uma pessoa te chama para ir em algum lugar, de repente você está pensando em ir naquele lugar. Não sei se eu vou, não sei se eu fico em casa. Aquela pessoa está te convidando. E Jesus aqui está fazendo o convite. Aqui. Falando que vinde a mim, para que você vá a Ele. Por que a gente deve ir a Jesus? Porque quando estamos cansados e sobrecarregados com as nossas dores, vamos aos pés de Cristo e com isso encontramos paz, porquanto Deus nunca dá um fardo pesado, sendo que não possamos suportá-lo. Deus nunca vai te dar um fardo grande, um fardo que você não vai conseguir suportar. Ele vai falar em Mateus, capítulo 11, versículo 30, que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, quando você for a Jesus Cristo, você não vai encontrar um peso que vai estar imposto sobre você que você não aguenta carregar. Um exemplo, os israelitas, quando estavam lá no Egito, na terra do Egito, eles estavam sobre fardos pesados. Uma prova de que o inimigo, que era Faraó, estava impondo sobre eles fardos, e esses fardos estavam muito pesados e eles não aguentavam carregar. E Deus tirou eles e fez uma transição dos fardos pesados para os fardos que eles aguentassem carregar. Esse é um bom exemplo de um fardo que era pesado, no sentido realmente físico da palavra. Quem vai ao encontro de Jesus pode ser confundido. Quando Jesus chama a você, vinde a mim, todos que estáis cansados, eu acho interessante que ele fala assim, vinde a mim, todos. Ele não está falando se é grego, se é romano, mas sim está falando que é todos. Qualquer pessoa pode vir a ele, que ele vai receber de bom coração. De maneira nenhuma, quem vai ao encontro de Jesus pode ser confundido. Porque a palavra nos diz que aquele que Deus toma para si, de modo nenhum ele lança fora. Vamos ver? Está em João, capítulo 6, versículo 57. João, capítulo 6, e no versículo 57, que vai nos dizer assim. João, capítulo 6, versículo 37, perdão. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É isso que acontece quando pessoas aceitam o convite de Deus para participar da vida eterna, para tirar os fardos pesados que o mundo impõe sobre elas, sobre o pecado. De maneira nenhuma Deus vai lançar essa pessoa fora da sua presença, porque você já se tornou um filho dele.
Essa é a promessa de Deus, que aquele que vai a Ele não pode ser confundido com as pessoas do mundo. É notável quando a gente vê que o comportamento do mundo é diferente do comportamento cristão. Os que estão no mundo não podem agradar a Deus, não é mesmo? Então a gente vê que se a pessoa for a Jesus Cristo e aceitar o convite, a pessoa, além de saber que o fardo que Deus vai dar a ela é leve e não é um fardo que vai extrapolar os limites que ela não possa carregar, ela também nunca vai ser confundida com os incrédulos, com os ímpios. Isso é muito importante a gente ressaltar isso. As nossas cargas são os nossos pecados. Quando estamos com alguma carga, significa que estamos sendo escravos daquela carga. Um exemplo de carga é o que eu mencionei, foi Israel no Egito. O faraó colocou aquelas cargas pesadas. O pecado é a mesma coisa. Quando a gente está sob o domínio do pecado, a carga que ele nos coloca é uma carga muito grande. O mundo faz uma pressão muito grande nas pessoas para que elas abandonem a verdade, a palavra de Deus, e se desviem por mal caminhos tortuosos. Eu lembrei aqui agora em Salmo, fala sobre se tratando de caminhos, vai nos dizer assim, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que o mundo impõe, fardos pesados. E feliz aquele que não fica no meio dessas rodas. A escravidão do pecado é uma coisa muito triste. Você vê uma pessoa que está ali presa no pecado, que é uma pessoa que não conhece da palavra de Deus, talvez nem seja por condições de não conhecer, porque todos têm condições de conhecer, já ouviu da palavra de Deus e está ali sob o domínio do inimigo. Isso é muito triste a gente ver isso. Mas quando a pessoa vai a Jesus Cristo, você já deve ter visto uma pessoa falar quando se converteu, a pessoa teve uma mudança grande na vida dela. E é isso que acontece. É porque a gente sai da transição do mundo, do pecado, do fardo pesado, para o fardo que nós aguentamos carregar, que Deus vai colocando em nossas vidas para as provações, por exemplo. Como Jesus pode dar descanso? Isso é muito importante. É importante ressaltar que a palavra descanso tem vários significados. Jesus novamente nos dá um descanso, uma vida renovada, como também nos dá um descanso eterno. O descanso que Jesus Cristo dá para a gente é um descanso tanto físico, porque a pessoa que está cansada do pecado, cansada de ficar sob o domínio do inimigo, ela é uma pessoa cansada. Ela é uma pessoa que ela não tem forças para ficar vivendo por si mesma. E de onde é que a gente vai tirar nossas forças, não é mesmo? A gente tem que buscar as nossas forças e renovar ela na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a pessoa renova as forças dela, a pessoa está ali nova, vamos dizer assim. E não só o descanso, esse tipo de descanso, mas também relacionado ao descanso eterno, é o que Deus dá através do seu Filho. É o descanso eterno das nossas almas. É um descanso onde você poderá desfrutar de gozo e de alegria. Porque o descanso que Jesus nos dá não tem um valor em se tratando de bens materiais. Como a gente sabe, o valor do descanso, e ainda se tratando de descanso eterno, não tem preço nenhum que pague. Ainda que fosse qualquer um de nós que fôssemos mortos numa cruz pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos pagar. Não conseguiríamos. E ficaríamos em débito, e um débito muito alto. E com isso a nossa morte seria em vão, porque desde então
os nossos fardos são pesados, não conseguiríamos pagar por todos eles e seríamos condenados. Mas o que Jesus Cristo foi isso, ele foi morto na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, porque não tem valor. O que Deus fez é um valor eterno. Outro dia eu estava lendo sobre questão disso. Para a gente ter esse descanso eterno, fala assim que a salvação é de graça, mas não foi de graça, se eu não estiver enganado. É isso. A salvação é pela graça, mas não é de graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que a salvação ela é de graça porque você não precisa pagar um preço, mas ao mesmo tempo ela não foi de graça porque alguém teve que pagar aquele pecado. E esse alguém foi Jesus Cristo. Certo? Não é muito difícil encontrar na palavra de Deus a palavra dar. Você sabe o que significa isso? Isso significa que Deus não é uma moeda, mas sim ele pode dar. Ele dá vida eterna, ele dá paz, ele dá alegria, dá poder para sermos seus filhos. Tudo que Jesus fez foi para nos dar. A palavra de Deus diz assim: tudo que pedires em meu nome, eu te darei. Então, ou seja, eu vejo um erro muito grande em alguns lugares, se tratando de bênçãos, curas, se tratando de coisas que estão em benefício das pessoas. Há poucos tempos a gente estava lendo que as pessoas iam até Jesus para algum propósito, uns por curiosidade, outros para escarnecer, outros para só ver, outros com intuito de cura, ou enfim, tinha vários motivos que as multidões seguiam Jesus, mas nem todos eram fiéis. Mas somente Jesus, ele pode dar. Eu já vi vídeos absurdos falando sobre que a pessoa deveria pagar um preço, que a pessoa deveria pagar um preço para entrar no reino de Deus, ou algo do tipo, sendo que isso é uma falsa mentira, é um evangelho falso, é um evangelho enganoso. Porque não existe preço, o nosso dinheiro, tudo que a gente tem aqui, não pode pagar. É impossível, porque Deus já pagou. Então o descanso que Jesus Cristo nos dá é um descanso eterno. Mas a gente não precisa de pagar ele, a gente precisa entender isso. Porque tem muitas pessoas que caem no erro. E maldita é a pessoa que leva ao outro nesse erro, engana ela cruelmente. Porque se a pessoa não conhecer a verdade, como que ela vai se libertar? Mas também tem que partir da parte da pessoa em procurar, em saber, em ter um conhecimento das escrituras, ou perguntar a alguém mais próximo se é isso mesmo, se não é, porque é importante. Porque o descanso que nós temos na pessoa de Cristo, a gente não tem preço que nós podemos pagar, não. Já está pago já. O que concluímos com o alívio e o descanso que Jesus nos pode dar? Bom, o alívio eu relacionei aqui com uma dor. Você já passou por alguma dor? Todo mundo, a gente tem essas enfermidades por causa do pecado. Acho que a maioria das pessoas sabe isso. Você já passou por alguma dor, por algum sofrimento? Então, é justamente sobre isso que eu vou falar. Olha aqui. Todo aquele que vai até Jesus, certamente depositando sua fé nele, voltará com o seu descanso e também o alívio. Descanso, porquanto não mais viverá na prática do pecado. E quando a morte chegar, um descanso eterno. Ou seja, a pessoa vai ter um descanso eterno e um descanso também do pecado. Porque aquela pessoa que vai descansar, ela não pode ficar na prática do pecado. Há uma diferença em pecando e pecado. Pecando é uma ação que a pessoa está fazendo todo dia e não está se arrependendo. Pecar é uma ação que a pessoa está fazendo
no sentido de eu pequei hoje, mas se arrependeu diante de Deus. É importante, a gente não pode deixar os nossos pecados ficar juntando pecado. Isso é importante. Alívio, porque todos estão aflitos e com a pressão do mundo temos alívio, usando também para expressar uma dor, quando com dor queremos o alívio é Jesus Cristo, porquanto ele é o remédio para os nossos pecados. Vamos ler novamente aqui Mateus 11:28, que fala assim: e eu vos aliviarei. O alívio dá para a gente entender que quando você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma dor, e essa dor é justamente isso, o pecado, a gente pode ter o alívio na pessoa de Cristo, porque ele é o médico que cura. Não pode ter outra cura a não ser em Jesus Cristo. Se você for a ele, eu tenho certeza que você vai ser curado dessa aflição que você está passando pelo o pecado. Então, tem muitas pessoas hoje em dia que são escravas do pecado, conhecem que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não vem o convite do vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O convite hoje é feito para todas as pessoas e a porta ainda está aberta. Alguns entrarão com pouco tempo, a gente não sabe. Outros tardição e perecerão pelos seus pecados, porquanto não quiseram vir ao convite do alívio, convite do descanso. Então é muito importante a gente ter em mente que aquele que vai a Jesus Cristo, de modo nenhum ele vai lançar ele fora. A palavra de Deus diz que eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele conhece as suas ovelhas. As ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. E hoje, você pretende estar descansando em Jesus Cristo? Quando você partir desse mundo, você pretende ter este alívio que ele pode fornecer, que ele pode dar, somente ele? Pois é, seja hoje uma pessoa que carregue um jugo suave, um fardo leve. Uma pessoa que não vive no pecado. Seja uma pessoa hoje aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador na sua vida. Isso é muito importante. Ainda que você passe a maior dificuldade de mundo, ainda que você passe para a maior dor, sem Jesus, nada poderá ser feito. Porque Ele é o que pode te curar e dar alívio. E quem dá alívio, a gente tem que agradecer por ele. Por isso, louvai o Senhor e bendizei o seu nome, porque alto é o teu nome e grandioso é para nos perdoar. Tá bom? Essa foi a palavra de Deus, que faltou da minha parte, que Deus possa estar acrescentando nos seus corações.